Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em seus corações. Hoje, dia 16 de outubro de 2024. São 20 horas e 36 minutos. Mais um dia aí, né? Muita coisa acontecendo e vai acontecer rápido e tem que acontecer rápido, porque senão nenhuma carne se salvará. A verdade é essa, se as coisas não forem rápidas, nenhuma carne se salvará. E o Senhor está acelerando, né? Acelerando os acontecimentos para que Jesus possa vir o mais rápido possível pelo seu povo. Então nós estamos no aguardo da vinda de Jesus. Shalom, Viviane, seja bem-vinda, minha irmã. A todos que estão entrando aí, que o Senhor abençoe grandemente. Hoje bastante coisa, né, a gente tá ouvindo aí. E uma coisa que ontem eu comentei com vocês sobre o Irã, né? Lembra que eu falei que eles estão, Senaqueribe e Tupiniquim, né? Está de conchavo com o Irã. E hoje eu fiquei sabendo mais alguns detalhes, né? Que o Nordeste é o lugar onde eles vão ficar. Pelo menos é o que eles estão planejando. E eles estão comprando tudo que tem de energia do Nordeste, eles estão comprando tudo. Lembra que saiu ontem na notícia que no avião do Senaqueribe Tupiniquim tinha pessoas que não podiam falar quem eram? Vocês viram na notícia? Pois é, são esse pessoal da Pérsia. Tá, todos os grandes empresários da Pérsia estão comprando todas as fontes de energia que tem no Nordeste para colocarem no Nordeste usinas nucleares. Paz, Vânia. Presta atenção, meus irmãos. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Nós temos que orar ao Senhor, certo? Porque isso vai ocasionar um conflito muito grande, porque em cima do Brasil tem olhos dos 4 cantos da terra, estão aqui em cima. Shalom, Andréia, paz, Joânia. Estão aqui. Nós temos que orar pela paz. Eu sei que é difícil falar uma coisa assim, né? Mas nós temos que orar pela paz. Pedir ao Senhor que Deus tenha misericórdia das crianças. Pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens. Presta atenção. Isso vai ocasionar boa noite, Aline. Isso vai ocasionar um conflito. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Há um tempo atrás, eu acordei de madrugada. Assim, diga para as pessoas do Nordeste para orar pelos seus filhos. Presta atenção, meus irmãos, isso é coisa séria. E eu falei aqui numa live, eu não sei quem lembra aí que eu falei. Falei, olha, essa madrugada eu levantei, o Senhor falando comigo que era para orar pelos nossos filhos no Nordeste, para não serem cooptados para conflitos, entenderam? Então prestem atenção. Boa noite, Simone. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque nós precisamos orar. O povo de Deus, nós precisamos orar. Tá cada hora mais perto, entenderam a situação? Hoje também parece que o rapaz lá, o senhor lá que não sai do governo lá da Venezuela, né? Andou fazendo umas ameaças e agora já houve uma retratação. Isso não é bom. Isso não é bom. Por quê? Porque eles estão querendo invadir, né, a Guiana. E eles querem a permissão do Brasil para entrar por aqui.
Se isso acontecer, os navios de guerra americanos estão lá. Vai ser um confronto aqui nas nossas terras. Isso vai afetar o norte do país, o nordeste. E ainda com os persas dentro do nordeste, a situação vai ficar aflitiva. É pouco tempo que nós temos, é pouco tempo, mas esse pouco tempo vai ser intenso. E o que mais me dói é as pessoas que não estão preparadas para isso. Entenderam? Pessoas que não estão preparadas para isso, para o que está vindo. Elas estão vivendo a vida delas normal. Elas estão vivendo a vida dela, casando-se, dando-se em casamento. Elas estão fazendo tudo. E a desgraça vai vindo uma vez. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Mas é mais provável que aconteça. Mediante aquela profecia que eu falei ontem, que está registrada aqui na palavra, que Deus vai fazer Elão espirrar para os 4 ventos da terra. Não se esqueça que Elão é a Pérsia. Tá? E Elão hoje, na Pérsia, é uma parte da Pérsia onde tem todas as usinas nucleares. Todas as usinas nucleares, exatamente, vão entrar em choque. Estão lá. Todas as flechas de Nimrod, que são os mísseis, é tudo nessa região. Então, não é à toa que está falando Elão. É a região aonde está concentrado os artefatos do exército persa. Tá entendendo, irmãos? Vamos ligar as profecias, vamos ligar as coisas para a gente entender. Eu, na minha visão, hoje ficou mais claro ainda que eles estão preparando a nossa região, tá? Principalmente norte e nordeste. Presta atenção. Porque eles sabem que aquilo vai explodir. Israel vai explodir eles. E eles vão ter que ir para algum lugar. E os empresários já estão colocando uma terra para chamar sua aqui, na nossa nação. Estão entendendo? Presta atenção. Então, meus irmãos, é tempo da gente orar, a gente buscar a face do Senhor e estar preparado aqui, ó, psicologicamente para o que vem vindo. Entenderam? Para o que vem vindo. No politiquês aqui, né? A situação também tá ferrada, tá terrível. O obelisco tá querendo, como é que diz, prender alguns, né? Alguns que se dizem que defendem a causa do povo, entendeu? Que eu acredito em alguns que tem ali, eu acredito em alguns que tem ali, eu acredito. E eles estão querendo prender esse pessoal aí. E o Senaqueribe agora tá andando de igreja em igreja, né? Pedindo oração, né? E tem uns aí que estão orando, e estão dizendo algumas coisas aí, mas é tudo mentira. O que eles querem é implantar o sistema dos olhinhos puxados aqui conosco. Então nós precisamos orar, pedir ao Senhor nos dar força, a força necessária, nos fazer invisíveis mediante a tudo isso. Irmã Ruth, eu tô cansada de ouvir a senhora falar isso. Eu sei que você tá cansada, eu também tô cansada de falar disso. Eu tô pedindo para Jesus voltar logo, para a gente não precisar ficar falando disso, porque isso aqui cansa. Mas eu tenho, a minha missão é te orientar. A minha missão é orientar o povo de Deus o que fazer. Nós não temos como agir. As nossas mãos não servem. A nossa ação está no joelho dobrado. A nossa oração, aliás, nós vamos vencer com o nosso coração diante da presença do Senhor, sabendo que as profecias estão se cumprindo e que nós precisamos ter estratégia. Qual a estratégia do povo de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Põe isso na tua cabeça. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Santidade. Sem santidade você não vai herdar o reino dos céus. Vai por aí. E agora, estratégia. Quem vai nos dar estratégia? O Espírito Santo. Para ele nos dar estratégia, eu preciso estar com esses outros aqui em dia. Vida no altar.
fé, entendeu? Alegria no Senhor, santidade. Se eu não tiver com esses 3 formados, essa quarta não funciona, entendeu? Por que que não funciona? Porque eu dou legalidade para o mal habitar na minha vida. Eu dou legalidade para que Deus não possa agir na minha vida. E eu quero mostrar para você isso antes de ler Miqueias. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Deuteronômio 27. Presta atenção, o porquê que eu bato tanto nessa tecla de legalidade. Nós, aqueles que estão esperando a volta de Jesus, precisam estar com as suas vidas diante da presença do Pai de uma forma santa. Mas Ruth, mas ninguém é santo. Não, ninguém é, eu também não sou. Mas a gente busca e Deus nos ajuda. Entendeu? Aquele que bate, recebe. Aquele que bate, Deus abre a porta. Aquele que busca, acha. Aquele que intercede, recebe. Entenderam? Então essa é a arma do crente, tá? Eu sei que você tá cansado aí, eu também, como eu te disse, eu também tô cansada de falar isso. Eu gostaria de estar aqui falando outras coisas para vocês, mas é o que o Senhor me manda falar. Eu lembro que eu falei para vocês, eu fiquei 3 dias sem ler o livro de Miqueias, com medo de ler o livro de Miqueias, entendeu? E eu sei o que Deus está trazendo no livro de Miqueias. São coisas que vão, Shalom, Leninha, são coisas que vão acontecer aqui na nossa nação. Mas eu quero que você veja aqui o que eu acabei de dizer sobre estarmos diante da presença do Pai. Olha isso aqui. No capítulo 27, tá? De Deuteronômio diz assim. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente, peraí. Aqui tá muito seco. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que atravessardes o Jordão para entrardes na terra que Yahvé teu Deus te dará, erigirás grandes pedras e as caiarás, e sobre elas escreverás todas as palavras dessa lei. Então, meu irmão, hoje essas pedras não são as pedras mais do chão, são as 2 tábuas do nosso coração. Se você dividir teu coração em 2, você vai ver que formam 2 tábuas, tá bom? 2 tábuas formam aí. Então, marca a lei do Senhor dentro das tábuas do teu coração. Olha lá. Quando atravessares para entrar na terra que Yahvé teu Deus te dará, terra onde mana leite e mel, conforme te falou Yahvé, Deus de teus pais. Aqui eles iam atravessar para a terra terrenal. Agora nós estamos nos preparando para atravessar para a terra milenar. Entenderam? A terra que vai ser eterna depois. Presta atenção. Após ter atravessado o Jordão, erigireis estas pedras, conforme hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal, e as caiarás. E lá edificarás um altar para Yahvé teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irá edificar o altar de Yahvé teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos a Yahvé teu Deus. Isso aqui, irmãos, é a tábua do teu coração. Você oferece holocausto ao Senhor nas tábuas do teu coração? Nas pedras do teu altar aí dentro do teu coração? Que sacrifício é esse, Ruth? A tua vida em ordem na presença de Deus. É você orar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Oferás ali sacrifícios de comunhão e comerás, leia a palavra do Senhor, alegrando-te diante de Yahvé teu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Sobre estas pedras escreverás todas as palavras desta lei. Sobre as pedras do teu coração você vai escrever todas as palavras da lei, gravando-as bem. A seguir, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel: fique em silêncio e ouve, ó Israel. Hoje te tornaste o povo de Yahvé teu Deus, portanto obedecerás à voz de teu Deus e porás em prática os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Presta atenção.
E naquele dia Moisés deu a seguinte ordem ao povo: eis os que se postarão sobre o monte Garizim, para abençoar o povo quando tiverdes atravessado o Jordão. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim. E eis os que se postarão sobre o monte Ebal para a maldição: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan, Naphtali. Os levitas tomarão a palavra e em voz alta dirão a todos os homens de Israel. Presta atenção. Presta agora atenção nisso aqui. Maldito seja o homem que faz ídolo esculpido ou fundido. Irmãos, isso aqui, coisas que dão legalidade aos juízos de Deus. Coisas que dão legalidade a que as coisas não vão bem. A abominação para Yahvé, obra de artesão, e o põe em lugar secreto. E todo o povo dirá amém. Sabe por que o mito não ganhou a eleição aqui? Porque ele ergueu um altar à rainha dos céus. Vocês lembram disso, né? Shalom, Joelma. Lembra disso? Que o mito levantou um altar à rainha dos céus? Por isso não prosperou. Maldito seja aquele que desonra seu pai e a sua mãe. O que você tem feito? E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que desloca a fronteira do seu vizinho. E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que extravia um cego no caminho. Maldade, né? E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Graça e paz, Val. Da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deita com a mulher do teu pai, pois retira dela o pano do manto de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deita com um animal. O Senaqueribe aí, né, apesar de estar morto, mas ele está no espírito do que morreu. Presta atenção. Ele confessava que ele se deitava com o animal. Você quer o que para nossa nação? Um homem que faz uma coisa dessa? E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deita com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que prefere o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá amém. E são pecados, irmãos, que o Brasil está inserido neles. Maldito seja aquele que aceita suborno para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que não mantém as palavras dessa lei, não as pondo em prática, e todo o povo dirá amém. Paz do Senhor, Fatinha. Tá entendendo? Maldito seja. Vamos ver? Desonra de pai e mãe, desloca a fronteira do seu vizinho, extravia o caminho do cego, perverte o dinheiro do estrangeiro, do órfão e da viúva, deita-se com a mulher do seu pai, se deita com o animal, se deita com sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe, se deita com a sua sogra. Isso é coisa forte. E aquele que fere o seu próximo às escondidas. E esse ferir o seu próximo às escondidas é só ferir com a faca ou com qualquer artefato, não. É ferir com esse negocinho que tem aqui dentro, língua. Cuidado com o que você faz com a tua língua. Maldito seja aquele que aceita suborno para matar uma pessoa inocente. Sangue inocente derramado. E por final, maldito seja aquele que não mantém as palavras dessa lei, não as pondo em prática. Esses pecados estão sobre o Brasil. Esses pecados estão sobre a humanidade. Mas eu estou falando de Brasil, por quê? Porque nós vivemos aqui.
Então, os que estão nos Estados Unidos oram pelos Estados Unidos. Aqueles que estão em cada lugar oram pelo seu lugar. E nós, como brasileiros, como cidadãos tupiniquins, que ainda somos, o nosso espírito já está no céu, mas infelizmente a nossa carne está aqui ainda. Nós temos que orar pela nossa terra. Orar para quê? Para que nós não sejamos achados nestes pecados e outros ainda. Tá entendendo? Meu irmão, abre teu coração. Grava as palavras desta lei a fogo no teu coração. Levanta o altar ao Senhor dentro de ti. Coloca sacrifícios diários no teu altar. Shalom. O que é o sacrifício diário? Come o pão de todo dia. É a leitura da palavra. Levanta um incenso ao Senhor. É as tuas boas obras. É a tua mente conectada à mente do Pai. É a tua mente conectada às ordenanças do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando isso tudo que nós já estamos vendo falarem, que vai estar para acontecer, nós vamos estar com a nossa vida em comunhão com o Pai. E Ele tem como nos livrar. Você não abriu brechas para que a mão de Deus seja retirada de você. Você está entendendo? Porque se você tiver legalidade nas trevas, meu irmão, o Senhor não vai te tirar. Não vai. Ah, mas a senhora está julgando que não vai. Eu falei, não estou julgando, a palavra de Deus diz. O Senhor tem misericórdia, mas bênção Ele não te dá. Ele pode ter misericórdia, boa noite, Berenice, Ele pode ter misericórdia da tua vida, mas a bênção não é para você. Você está entendendo? Qual é a bênção? É ser livrado. É ser colocado, mesmo que passe por perrengue, mesmo que passe até para morrer, mas o Senhor estará contigo todo o tempo. Aquele que está só na misericórdia, meu irmão, ele sofre mais. Seja digno da bênção, meu irmão. A bênção você precisa estar dentro dos conformes da palavra do Senhor. Abre o teu coração, divide ele em 2 tábuas. Escreve enquanto é dia ainda aquilo que o Senhor tem para a tua vida, entendeu? Presta atenção, escreve na tábua do teu coração as palavras dessa lei, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós e nos abençoar. Não é só a misericórdia, mas a bênção do Senhor. Não deixa os teus muros racharem. Vigia na torre de vigia. Graça e paz, Marta. Tá entendendo? Vigia, fica na torre de vigia, meu irmão. Não é a torre de vigia dos testemunhos de Jeová, não. Eu tô falando a torre de vigia da tua vida. Para que Satanás não venha flechar os teus muros. Satanás, ele não é para estar ao nosso redor. Ele pode ficar no nosso derredor. Derredor é lá para frente, 20 metros de distância. Ao teu redor é quando ele começa a te cirandar. Não deixa que os teus muros quebrem, para que ele fique ao teu redor. Não deixe que os pratos de Satanás cheguem ao teu redor. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Veio com um prato bonito para você, né? Um prato lindo. Olha, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. E você rejeita. Irmãos, faz algum tempo atrás, eu comecei a receber no meu e-mail, comecei a receber aqui no direct do Instagram, não sei com vocês, mas comigo aconteceu isso. Comecei a receber um monte de proposta para ganhar dinheiro, um monte de proposta. O Senhor falava comigo, bloqueia. Bloqueia porque é prato do diabo. Mas não foi pouca não, era de enxurrada. Era de enxurrada. Aqui no meu e-mail, até no WhatsApp vinha. No Messenger do Facebook. Aquele monte de proposta.
E o Senhor falava comigo, bloqueia tudo isso, isso é cilada de Satanás. Tá me entendendo, meu irmão? Deus te abençoa no pouco, meu irmão. Presta atenção. Você não precisa pegar os pratos do diabo, porque o Senhor te dá o teu, como é que diz, a tua alimentação, te dá o teu sustento na medida que você precisa. Não sobra e não falta, é na medida. Entendeu? Presta atenção, abre a tua mente. Porque nós estamos, nesse momento, aquele que estiver ligado, se mantendo dentro das palavras da lei do Senhor e pondo em prática essa lei, o Senhor vai ser com eles. O Senhor vai honrar. Presta atenção. O Senhor vai honrar aqueles que estão aguardando com paciência e perseverança a volta de Jesus Cristo de Nazaré. A condição está aqui. Entendeu? A condição está aqui. Agora vamos lá para Miqueias. Né? Por que eu li isso daqui? Porque nós temos que entender o livro de Miqueias. O livro de Miqueias é um livro, meu irmão. É um livro, os outros são também, mas Miqueias é terrível. Miqueias, ele traz mesmo, ele fecha o tempo com o povo. Presta atenção. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra em Miqueias 3. Diz assim, eu digo, ouvi, pois, chefes de Jacó. Quer dizer, líderes de Jacó. E dirigentes da casa de Israel. Por acaso não cabe a vós conhecer o direito? Ele está chamando. Vocês têm que conhecer qual é a minha lei. Vocês têm que conhecer o direito das pessoas. Vocês têm que reconhecer. Vocês têm que dar voz ao povo. Vocês não podem trabalhar como ditadores. Vocês não podem colocar o povo debaixo da sua mão para ferir, para apertar, para sugar. Não. Olha aqui, a vós que odiais o bem. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, eles são povo de Israel, será que acontece isso? Infelizmente, irmão, são homens. A vós que odiais o bem e amais o mal. Irmãos, vocês estão vendo aí as coisas que estão acontecendo? Pessoas que amam em fazer o mal, amam em torturar pessoas, né? Nós estamos vendo lá na Venezuela quanta gente morta, porque não aceita o que está lá. Nós estamos vendo aqui quantos perseguidos porque não aceitam o que 11 urubus querem. E vou te dizer, depois desse segundo turno, se preparem porque vocês vão ver metade daquele pessoal lá da Concha, tá? Da Concha para cima e da Concha para baixo, metade daquele pessoal vai ser tudo preso. Vai ser tudo destituído dos seus cargos. Pode aguardar. A coisa vai ser feia. O tempo vai fechar a partir do segundo turno. O tempo vai fechar no Brasil. A senhora está profetizando? Não, não estou profetizando. Eu estou lendo as notícias que estão aí. Eu estou interpretando as notícias que a gente está vendo. Como é que eu interpreto? Pela minha vida, pela vivência que eu tenho. Pelo o olhar que eu tenho. Entendeu? É um olhar correto? Não sei. Mas até hoje, em poucas coisas eu errei. Por quê? Porque eu venho acompanhando. Eu gosto de política desde que eu sou pequena. Sempre me interessei por política. E eu tô vendo muita coisa acontecer. E eu sempre gostei de política internacional. E principalmente de países perseguidos. Como vocês já sabem. O cerco está se fechando para o brasileiro. E vai piorar a partir do final desse mês. Não é profecia. É constatando mediante aquilo que nós estamos lendo nos jornais.
A vós que odiais o bem e amais o mal, que lhes arrancais a pele e a carne de seus ossos. Vocês não estão vendo, não? O que está acontecendo? Estão arrancando, Senaqueribe está arrancando a pele e a carne dos ossos do povo. Eles estão colocando o povo como é que fala? Como estrado dos pés deles. Estudem sobre Holodomor. Estudem sobre Holodomor. Vocês vão ver o início de Holodomor, o que está acontecendo aqui. O início de Holodomor na Ucrânia é o que está acontecendo aqui hoje. É a mesma coisa. Não vejam, começa a ver o final, não. Começa do começo. Como que começou? É exatamente o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo agora no mundo todo. Eles estão arrancando a pele das pessoas. Eles estão arrancando, vão arrancar a carne de seus ossos. Aqueles que comeram a carne de meu povo, arrancaram-lhe a pele, quebraram-lhe os ossos, cortaram-no como carne na panela, e como a vianda dentro do caldeirão. Então eles, esse povo que faz isso, os líderes, clamarão a Yahvé, e ele não lhes responderá. Yahvé não vai responder. Ele lhes esconderá a sua face naquele tempo, porque os seus atos foram maus. E quando que vai dar isso agora, irmã Ruth? Na vinda de Jesus. Um pouco antes da vinda de Jesus, na ira do Senhor, vai ser sobre essa gente. Por isso a ira de Deus vai ser implacável. A ira de Deus vai ser implacável, porque se eles faziam isso lá atrás, agora eles vão fazer em dose dupla. E nós, irmã Ruth, por isso que eu li Deuteronômio 27. Para você entender o porquê que eu li Deuteronômio 27. Nós precisamos estar sob a proteção do Altíssimo. E como é que eu posso estar sob a proteção do Altíssimo? Gravando as leis do Senhor nas tábuas do meu coração e praticando, levantando um altar com pedras vivas dentro do meu coração. E todos os dias comendo pão que desce do céu, que é a palavra dele. E levantando um incensário, que é o bom cheiro das obras que eu preciso ter. É assim que você vai ter capacidade de clamar ao Senhor e Ele te atender. Tá entendendo? Agora, se você tiver trazendo os muros abertos, fazendo com que Satanás se aproxime de você, a mão do Senhor não vai estar sobre a bênção do Senhor não vai estar sobre a tua vida. Por quê? Porque você deu legalidade para o adversário. A misericórdia do Senhor pode vir sobre você, mas a bênção não vem. Irmãos, eu não entendia isso, bênção, misericórdia, eu não entendia. Até que um dia o Senhor me trouxe a minha, sabe, falou, você precisa da misericórdia, mas precisa da bênção também. Entendeu? O Senhor falou comigo nitidamente sobre isso. E eu preferi a bênção. E eu preferi estar dentro dos dois, da misericórdia e da bênção. Versículo 5 diz assim: assim disse Yahvé aos profetas que seduzem o meu povo. Presta atenção, hein? Tem um monte de profeta aí, né? Seduzindo o povo. Falso profeta, né? São aqueles que dizem coisas que não são. Enganam o povo. Enganam o povo. Segura o povo para o Satanás poder passar. Iludem as pessoas. Iludem as pessoas. Aqueles que, se tem algo para morder em seus dentes, proclamam paz. O que é isso? Se você passa um dinheirinho,
você passa uma carninha para ele, você satisfaz o que ele quer, ele fala tudo que você quer. Entendeu? Se eles estiverem com salário bom, eles falam de paz. Eles te iludem. Eles te iludem. Eu tenho visto aí casos que eu fico assim perplexa. Mas a quem não lhes põe nada na boca, declaram guerra. Se você não colocar nada na boca deles, é guerra declarada contra a tua vida. Irmão, fique esperto. De graça recebei, de graça dai. Você fica alerta quando você vê alguém, aí fica alerta. Se você se enche o bolso, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Mas se não enche o bolso, é maldição que vem para cima. Palavras de maldição vêm para cima. Eles declaram guerra. Por isso a noite será para vós sem visão. Deus está falando com esse povo. E as trevas para vós sem consulta ao Senhor, sem oráculo. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Existem pessoas que nascem com dons. Tá? Existem pessoas que nascem com dons. Dons de visão, tá? Existem pessoas que nascem com dons. Mas aí elas decidem a quem elas vão servir com esses dons que elas nasceram com. Ou a Satanás ou a Deus. Muitas vêm para servir a Deus. Mas de repente, eles começam a ver que esse negócio de servir a Deus dá uma graninha. Eles começam a ver que outros estão ganhando dinheirinho. E eles começam a se corromper. Tá entendendo, meu irmão? Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Toda pessoa que descambou pro mal, ela não era do mal, ela veio por Deus. Mas ela se corrompeu. Boa noite, Elis Cândido. Ela se corrompeu. Ela entregou sua vida à corrupção. Satanás foi pondo os pratinhos para ela foi aceitando os pratinhos. Quando ela viu, ela já estava enredada. Já não tinha mais saída. Mas saiba de uma coisa, ela era de Deus. Mas ela abandona a fé. Ela agora começa. Se você der alguma coisa, ela te fala paz. Se você for contra ela, se você falar um A para admoestá-la de alguma coisa, ela vai fazer guerra contra a tua vida. Pôr-se-á o sol para os profetas, e o dia obscurecer-se-á para eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhos serão confundidos. Adivinho já não pertence, isso aqui já não é, isso aqui já é adivinhança do Satanás, tá? E cobrirão todos as barbas. Porque não há resposta de Deus. Eu, contudo, Miqueias está dizendo, estou cheio de força do Espírito de Yahvé. Por que Miqueias estava cheio de forças e do Espírito de Yahvé? Porque ele estava fazendo o que está lá em 27 de Deuteronômio. Guardando as palavras da lei. Vivendo as palavras da lei. Buscando estar na presença do Pai. Então ele estava com o quê? Cheio de força. Mediante todo o caos que ia acontecer. Tá aqui, ele confessa. Eu, Miqueias, contudo estou cheio de força do Espírito de Yahvé. De direito, porque ele guardava o direito do Senhor, as leis do Senhor, e de coragem para denunciar a Jacó o seu crime e Israel o seu pecado. Meu irmão, bem-aventurado é o homem e a mulher que tem capacidade de reconhecer o direito do seu próximo e de ter coragem de denunciar o crime, seja de quem for. Seja de quem for, e o seu pecado.
Irmãos, eu já paguei caro por causa disso, viu? Eu já paguei caro. Eu já paguei caro algumas vezes, porque eu falei o que a pessoa não queria ouvir. A última vez fizeram um inferno tão violento na minha vida que eu pensei que eu não fosse resistir. Mas o Senhor me deu a graça. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Quando você fala o pecado, quando você mostra aonde está o perigo, as pessoas não querem. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Ouvi, pois, isto, chefes da casa de Jacó e dirigentes da casa de Israel. Vós que execrais a justiça, que torceis o que é direito. Olha isso. Execrais a justiça e torceis o que é direito. Vós que edificais Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Presta atenção isso. Vós que edificais Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. O povo, né? Os líderes que estão edificando coisas com sangue aqui no Brasil. Estão edificando montes com sangue, estão edificando usinas com sangue, estão edificando tudo o que eles querem com sangue. Estão matando o agropecuarista, estão matando o agricultor. Presta atenção, meu irmão. É isso que eles estão fazendo agora. E Jerusalém com injustiça. Seus chefes julgam por suborno. Seus sacerdotes decidem por salário. E os seus profetas preveem por dinheiro. É o que eu acabei de dizer. Miqueias não se corrompeu. Eles se apoiam em Yahvé. Eles dizem em nome de Deus. Né? Não tem um aí, né? Otone de Paula, né? Pois é. Foi orar em cima da cabeça do Senaqueribe que vendeu o nosso país para Lúcifer. Dizendo que está resgatando os evangélicos deles fecharem as igrejas dos evangélicos. Eu dei risada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O que é isso? E se apoiam no nome de Deus. Eles têm coragem de se apoiar às suas transgressões no nome de Deus. Não está Yahvé no nosso meio, eles dizem. Não virá desgraça sobre nós. Lê do engano. Por isso, por culpa vossa, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará lugar de ruínas. E a montanha do templo, cerro de brenhas. Irmãos, você vai falar assim, mas Ruth, você só prega, você só fala, você só traz isso, você só compartilha com a gente isso daí. Não tem o que eu fazer, meu irmão, não tem. É o que o Pai está mandando falar. Eu não estou aqui falando como profeta, eu estou falando aqui como compartilhadora daquilo que o Senhor tem tocado no meu coração. Se preparem, irmãos. Se preparem porque as coisas vão apertar. Muito, muito. Eu não sei quanto tempo nós vamos estar aqui ainda. Eu já estou contando nos dedos já. Mas você precisa estar firme com Cristo. Não é firme com a irmã Ruth. Não, é firme com Cristo. Eu aqui sou somente uma compartilhadora da palavra do Senhor. Eu não tenho ministério nenhum. Eu não tenho pretensão de nada disso. A minha única pretensão é trazer para você aquilo que o Senhor tem dado para mim. Aquilo que o Senhor tem falado comigo, não mediante profecia, mas mediante o que eu leio na palavra, mediante o que eu leio na notícia, mediante aquilo que o Senhor mostra para mim. Eu vejo a notícia, já vem na hora o texto que eu preciso ler. Entendeu? Então, meu irmão, a ordem do Senhor é essa. Abra o teu coração.
os dois lados do teu coração. Coloca os mandamentos do Senhor ali, marcados a fogo. Entendeu? Marca fogo. Levanta o altar do teu coração com pedras não lavradas com ferro, mas pedras lavradas pelo Espírito Santo. Todos os dias come o maná diante desse altar. Come o pão que vem do céu. Qual é o pão? É a palavra do Senhor. É os mandamentos do Senhor. Não se afasta o teu coração dele nem de dia nem de noite. Permanece em oração. Mas Ruth, eu trabalho, não tem como. O teu coração, a tua mente tem que estar ligada no trono da graça. Irmãos, eu trabalho com a minha mente lá no céu. Eu penso em duas fases. Uma fase eu penso aqui da terra e outra fase eu estou com o meu coração ligado lá em cima. É possivelmente a gente fazer isso. A gente pode fazer isso. A gente faz. Presta atenção. Aquele que estiver com a sua vida diante do altar, com as suas vestes limpas, você resistindo às astutas ciladas de Satanás, resistindo tudo aquilo que ele vem trazendo para você com um prato lindo, maravilhoso, né? Vem o prato até bordado a ouro em volta, né? Exatamente, Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você estiver nessa situação como Davi estava, você não terá somente a misericórdia, mas você terá a bênção do Senhor. Você terá a resposta do Senhor imediata. Irmãos, eu acho incrível. Eu estou falando isso como testemunho. Eu não estou falando isso aqui para você. Presta bastante atenção. Eu não estou falando isso aqui para você para dizer que eu sou boa. Não, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa totalmente errada. Mas eu sabendo do meu erro, eu sabendo da minha condição de pecadora, eu sabendo da minha condição de telhado de vidro, eu tento me colocar o máximo possível nas mãos do Senhor. Tudo que eu sei que vai me fazer pecar, eu desvio. Eu não passo nem perto. Tá entendendo? Se eu souber que conversar com uma pessoa vai instigar, falar mal de alguém, eu não converso. Eu fico quieta na minha. Eu vejo aqui minha vizinhança. Eles gostam de ficar olhando para a calçada do outro, para falar mal do... Porque o fulano não limpa a calçada, porque o ciclano é isso, o ciclano é aquilo. Eu já nem chego perto. E quando eles vêm chegar perto de mim, eu já sei que eles não gostam de ouvir falar da volta de Jesus. E eu já falo da volta de Jesus, que vai todo mundo voando rapidinho. Por quê? Para eu não pecar. Eu tenho vivido desse jeito. Tem dia que eu não abro a boca para falar com ninguém. Eu passo o dia de boca fechada. A não ser na oração que eu faço. Mas tem dias que eu passo o dia de boca fechada. Por que eu faço isso? Para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Para que as bênçãos do Senhor não se afastem de mim. Entendeu? Pois é, Davi é um caso desse, né, pastor? Davi é um caso desse, né? Foi ficar na janela. Olha a situação de Davi. Não foi fazer o que era para fazer. Olha o que ele fez. Davi não era para ter ido guerrear com os seus soldados. Ficou em casa, de boa. Ficou em casa e foi para a janela. Aí Betseba, muito esperta, né? O marido dela era oficial de Davi, viu que ele não ia, foi tomar banho bem na janela, perto da janela de Davi. E a coisa aconteceu, a coisa ferveu. Por que ele fez isso? Porque ele não era para estar no lugar onde ele estava. Ele era para estar na frente do combate, aonde Deus colocou ele. Tá entendendo, meu irmão? Ele se arrepende, mas olha que dura pena esse homem passou. O que dura pena Israel passou. Que duras penas todo mundo sofreu. Né? Urias era para estar vivo. Até a vida do pobre coitado se foi. Por Davi não ter feito a vontade do Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Escuta o que eu vou lhe dizer.
tá? Presta atenção aqui. Muita atenção no que eu vou te falar. Tem alguém aí, presta atenção no que eu vou dizer, que passa por algum lugar e outro alguém chama-lhe atenção. E você fica com o coraçãozinho pequeno porque chamou atenção, ele ou ela chamou atenção, né, de você. Não passa mais naquele lugar, não. Não passa no prato que o diabo colocou para tua vida, não. Passa lá, não. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Não perca a tua salvação por 5 minutos de prazer. Não perca a tua coroa, boa noite, Maris, por 5 minutos de prazer. Porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Porque agora, meu irmão, nós já estamos sendo selados. O povo de Deus já está sendo selado. É tempo de não brincar. Não brinca com a tua salvação, não. Não brinca. Você que tem problemas, né? Problemas de gostar da vida dos outros, de gostar de olhar para a vida dos outros. Se você tem esse tipo de problema, não chega perto, não. Vive a tua vida sozinho. É melhor você andar sozinho e não passar por determinados problemas e perder a tua coroa, do que você estar de olho na casa do teu irmão, no que ele tem, do que ele deixa de ter. Ai, mas eu também queria ser como ele, eu também... Meu irmão, se você tem esse tipo de comportamento, sai fora. Resista ao diabo. Resistir ao diabo é isso. Resistir ao diabo é você não estar perante ele, naquilo que ele sabe que você tem fraco. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem gente que tem fraco para muita coisa. Tem bastante gente. Sai fora. A Bíblia diz: se teu braço te escandaliza, arranca e lança fora. É melhor você entrar no céu sem uma perna ou um braço do que você ir com os dois para o inferno. Meu irmão, presta atenção. Para de ficar de olho no que os outros têm. Deixa de ter. Deus deu para ele. Glória a Deus que Deus deu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não deu para você? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que aceitar as coisas. Deus deixou os ricos e os pobres. E cada um tem que aceitar a sua condição. Ai, irmã Ruth, mas é difícil ser pobre. O pobre com Deus não é pobre. O pobre com Deus não passa aperto. E se ele passa, o Senhor logo provê. O Senhor provê imediato. Eu tenho cada testemunho que você não tem noção. Tá entendendo? Meu irmão, presta atenção, presta atenção. Olha, meus irmãos, digo uma coisa para vocês. Exatamente, em tudo dai graças. Não tem hoje? O Senhor prepara amanhã. É assim que ele faz, mas ele quer ver o teu coração. Ele quer ver se os seus olhos ficam correndo pro lado do que tem e do que não tem. Ah, mas aquele comprou um carro zero, eu também quero comprar. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Fica esperto. Fica esperto. Entendeu? Se você sente esses tipo de coisa, isso não é bom. Você precisa lutar contra isso. E a gente foge. A gente corre. José, tão bonito, né, José? José estava na casa de Potifar. José era um homem rico. José nasceu em berço de ouro. Você já parou para pensar a vida de José? José nasceu num berço de ouro, criado por Jacó, no mimo. Ele era o filhinho do papai. Jacó fez uma túnica colorida para José, que os irmãos dele ficaram morrendo de inveja. Sabe onde José foi parar? Foi parar carregado como escravo. Carregado como escravo para o Egito. Sabe onde ele foi parar? Na casa de Potifar. E ele era tão abençoado por Deus que Potifar deu tudo na mão dele. Só deixou na mão dele o seguinte: não toca na minha mulher. É a única coisa que você não pode fazer aqui. Por que Potifar já falou isso? Porque ele sabia quem era a mulher dele. E José, ele servia ao Deus de Jacó. Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que aconteceu?
a mulher de Potifar começou a rodar em volta de José, né? Um pouquinho aqui hoje, outro pouquinho ali amanhã, e José saindo pela tangente, José saindo pela tangente. José sabia que ele não era Potifar que ele estava, não era Potifar que ele estava honrando, não, era o Deus que ele servia. Até que um dia ela pôs a mão no menino. E ele, para se livrar dela, largou a roupa na mão dela. E ela, através daquilo, se prevaleceu e fez a arruaça que ela fez. Jogou a calúnia em cima de José. E José foi açoitado, José foi preso. E vou te dizer, Potifar sabia que José não tinha feito nada. Eu tenho certeza disso. Potifar sabia quem era a mulher dele. E Potifar sabia que José estava falando a verdade. Mas Potifar jogou ele, né, como machão, né, jogou ele dentro de um calabouço. Se não me engano, foram 12 anos que ele ficou no calabouço, né? E o calabouço prosperou na mão de José. O calabouço prosperou, mas José não teve inveja da vida de Potifar. José não teve inveja. José não teve inveja da vida de ninguém. José era um rapaz que fugia do pecado. Meu irmão, José é um exemplo para nós. Davi tinha que ter olhado para José quando ele botou os olhos em Betseba. Davi esqueceu da vida de José. E Satanás laçou. Ele viu ali uma hora fácil. Ele já estava com uma brecha aberta por não ter feito a vontade de Deus e não ter ido para o campo de batalha, né? Boa noite, Denildo. A senhora pode falar no deles? É bom quando a senhora fala. Vou falar. Peraí. Aí, o que acontece com José? José não tem inveja de ninguém. E José encontra uma saída, né? 2 homens vão lá. E um tem um sonho, né? O copeiro tem um sonho e o padeiro tem outro sonho. E José discerne os sonhos, né? E acontece. E ele pede para o copeiro, lembra de mim quando você estiver na frente de Faraó. Eu saí daqui. Mas o copeiro levou 2 anos ainda para lembrar de José, mas Deus tinha propósito. Deus tem propósito na vida daquele que serve a ele em integridade e justiça. Deus tem. Você pode passar, meu irmão, pelo vale da sombra e da morte. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte. O Senhor é contigo. José tinha misericórdia, tinha a bênção junto. Isso era o mais lindo, a misericórdia e a bênção andando juntos. E aquele copeiro lembrou de José quando o Faraó não conseguia discernir os sonhos que ele teve. E ele sabia que aqueles homens que estavam ali não falavam a verdade. E aí o que acontece? Ele lembra de José. E é quando Deus honra José. Meu irmão, não perca a honra do Senhor na tua vida. Não perca a honra do Senhor na tua vida. Por que eu estou falando tudo isso para você? Eu estou a contar para você aquilo que acontece comigo. Eu muitas das vezes eu estou assim numa situação complicada, uma situação difícil. E às vezes eu só falo com Deus aqui, porque eu não costumo falar nada daqui antes de se concretizar. E muitas das vezes, irmãos, a gente pensa, só pensar, e falar, ai Senhor, quando você viu, meu irmão, a bênção de Deus chegou. Tá entendendo? Quando você foge do mal, quando você foge, você segue o caminho de José. Quando você segue os caminhos de José, você não vai pelo caminho de Davi, você vai pelo caminho de José. O Senhor te honra. Tá entendendo? O Senhor honra a tua vida.
Eu vou contar. O Denildo tá sempre pedindo para eu contar, mas eu vou contar uma aqui que o Senhor tá me colocando no coração de contar. Eu já contei várias vezes, vou contar de novo. Eu, quando fui jogada naquele lugar horrível, né, que eu fui morar, que eu já contei para vocês, que era uma favela, né, era uma favela. Eu e minhas duas filhas, quando eu cheguei lá, era um lugar tão medonho, que o cachorro gritava, o gato miava terrivelmente e minhas filhas choravam. E eu desci do carro naquela hora e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Me dá força para sair daqui viva. Me ajuda, Pai, a sair daqui desse lugar viva com essas meninas. Me ajuda, Senhor. E eu ouvindo meu filho do outro lado falando pro meu ex-marido, olha, pai, tá do jeito que a gente queria, tá todo mundo desesperado. Elas estão tudo esganada de chorar. Eu escutando ele falar aquilo pro pai dele, minhas filhas chorando dentro do carro, os cachorros uivando dentro do carro. Parecia que tinha uma possessão maligna ali. E até o gato, o José Fifo, foi um gato que Deus preparou para me proteger lá. Olha só. E daí eu fiquei naquele lugar, entrei ali. E lá nesse lugar não tinha o banheiro. Era o mínimo do mínimo. Para você ter ideia, o chuveiro eu tinha que amarrar ele no teto para que ele não caísse. Eu tinha que precisei colocar um cordão para segurar o chuveiro no teto, para poder colocar o chuveiro para poder tomar um banho. Mas tá bom. Então o que eu fazia, né? Eu enrolava as escovas de dente, cada uma num saco plástico de mercado, aqueles saquinhos do mercado, né? Eu lavei bem lavadinho eles e eu enrolava ali cada escova, as 3 escovas de dente, minha das minhas meninas, eu enrolava todo dia para não ter contaminação, né? E quando foi um belo dia, acabou o creme da minha filha e ela falou, mãe, meu creme acabou. E ela não podia ficar sem o creme. Eu falei, olha, vira de ponta cabeça e Deus vai multiplicar. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho condição, não tenho um tostão para nada. Eu não tenho nada, eu não sei o que fazer. E ali, toda vez que eu ia no mercado, eu olhava para aquelas coisinhas assim de, como é que chama? De colocar, aquela capinha de colocar na escova de dente, né? Custava R$3,70. Nunca me esqueço do preço, R$3,70. Mas aquele dinheiro faltava, se eu comprasse, faltava para eu comprar o leite para levar para casa. E eu olhava para aqueles, toda vez que eu ia no mercado, eu olhava para aquilo e falava, Senhor, eu nunca tive nessa condição de olhar uma coisinha dessa e não poder comprar, Pai. O Senhor sabe a minha necessidade, mas tudo bem. Não é para ter, não vou ter. Não vou ter. E assim foi em torno de 2 a 3 meses. Quando foi um belo dia, o meu celular tocou e uma psicóloga amiga minha ligou e falou assim, Ruth, onde você tá? Eu falei assim, por que, Valesca? Ela falou assim, porque faz 15 dias que eu sonho com você todas as noites e o Senhor tá mandando eu ir te ver. Eu falei para ela assim, Valesca, eu sinto muito, mas eu não vou passar meu endereço para você. Porque ela me conhecia, ela sabia as casas que eu sempre morei. Eu falei, não, onde eu tô morando, eu não quero que ninguém me veja aqui, eu não quero. E ela falou assim para mim, minha irmã, me dá o teu endereço, por favor. Eu falei para ela, não vou dar. Ela falou assim, Ruth, em nome de Jesus, me dá teu endereço, porque é Deus que tá mandando eu ir aí. Aí eu falei para ela, Valesca, você tem certeza que é Deus? Ela falou assim, absoluta. Irmãos, ela falou, olha, à tarde eu tô indo aí. Eu falei, tá bom. Mas eu achei que ela viesse sozinha, né? Ainda veio com a mulher de um médico que eu conhecia. A minha cara ficou desse tamanho. Eu parecia que ia ter um troço, porque era muita vergonha, muita vergonha. E ali ela entrou, orou, conversou comigo, com as meninas.
E falou assim, vamos lá no carro, que eu tenho um negócio para você. Falei, tá bom. Fui lá no carro, era uma descida, uma rampa assim que você descia, tinha um portãozão sabe portão de fazenda, aqueles portãozão grandão? Era isso que tinha lá. Tinha uma quiçaça assim, né? E eu desci pra que ela me pediu pra ir lá. Quando ela abriu o porta-mala, ela tinha um Logan. E o porta-mala do Logan, acho que dá umas 4 de mim lá deitada, né? De tão grande que é. O porta-mala explodiu de mercadoria, de mercado. Explodiu. Irmãos, eu sei que eu e a amiga dela, porque eu não deixava minhas filhas saírem, não gostava que as pessoas dali vissem minhas meninas. Tanto é que a gente dormia de dia e ficava acordada de noite, para que se alguma coisa, alguém entrasse, nós temos como fugir. De tão terrível que era o lugar. E daí, meus irmãos, e ela foi despejando aquilo tudo. Olha, lotou uma cozinha. A minha cozinha ali devia ter 3 metros por 2,5, mais ou menos 3 por 3, mais ou menos isso. Lotou. Lotou, mas lotou assim que ficou tudo repleto de sacola. Tudo. Ela falou assim, olha, foi o Senhor que mandou eu fazer essa compra para você. Ela falou, o anjo do Senhor ia apontando tudo o que você precisava. Tá tudo aí o que você precisa. Irmãos, ela me abasteceu a casa de carne para 1 mês e meio de carne. Tudo o que vocês puderem imaginar, shampoo Elsef. Não era qualquer coisa, era uma coisa especial. Era tudo que eu usava. Tudo que eu usava. O creme, o mesmo creme que a minha filha precisava, estava ali. E no último pacote, que eu pego tava lá no chão, quando eu tiro o que estava lá, as 4 capinhas de escova de dente. Naquela hora, eu senti o amor de Deus pela minha vida. Naquela hora eu vi o poder de Deus, que Ele estava me ouvindo todas as vezes que eu ia no mercado. Ele ouvia a dor do meu coração. Ele ouvia, entendeu? Ele ouvia o meu lamento. Mas eu nunca me queixei, não. Eu só falava, ai Senhor, eu nunca tive falta disso. Mas eu tô precisando, mas assim mesmo eu não vou comprar porque eu não posso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida de nós. Tá entendendo? Esse é o Deus que cuida de nós. Meu irmão, Deus é Deus de milagres. Você precisa crer. Porque o Senhor vai operar milagres conosco daqui para frente. No momento em que aparecer o tal do Drex, que você não puder mais comprar, as compras vão chegar na tua casa e você não vai saber nem de onde elas vieram. Hoje eu entendo porque eu passei por tudo isso. O Senhor, Ele colocou na minha vida, Ele me colocou lá embaixo por 2 motivos. Para me salvar. Aliás, 3 motivos. Para me salvar. O segundo, para mostrar que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Terceiro, para eu estar nesse dia, e desde quando eu estou aqui contando para você, que Ele é maravilhoso. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas nós precisamos estar nos passos que José viveu. Ele guardou as palavras que o pai dele falava no coração dele. Ele seguia à risca os mandamentos de Deus. E ele fugia do pecado. Tá entendendo, irmão? Todos nós temos uma tendência ruim para algum lugar. Todos nós. Um é para um lado, até para o outro. Você só precisa correr da tendência. Você só precisa correr da tendência.
Eu já contei para vocês que eu conheci um senhor. Ele era chefe do ministério juvenil na igreja. Escuta isso que eu vou te contar. E eu sempre observei aquele homem porque ele não era casado, um monte de moça aparecia para casar com ele, ele não queria ninguém. Não queria ninguém. E aquele homem sempre fiel ao Senhor. E ele não era de olhar nos olhos das pessoas. Eu achava interessante, eu observava muito isso, eu sempre observo muito os olhos das pessoas. O olho da pessoa para mim diz muito. E aí ele sempre de cabecinha baixa, trabalhando o trabalho dele. Ele não olhava, se ele conversava com você, ele desviava o olhar. E eu ficava, por que esse homem faz isso? Por quê? E quando foi daí uns tempos, ele morava no fundo da casa da irmã dele. Ela tinha um quarto lá para ele. E ele falou para ela assim, fulana, eu vou sair. Se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, tá tudo em cima da minha cama. Escuta só. Ela falou assim, ai, mas que coisa, você só fala, o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Ela falou assim, não, mas se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, tá tudo em cima da minha cama. E ela guardou aquilo, tudo em cima da minha cama. E aí, ele, como é que diz? Passou as horas, ele não voltava, deu 6 horas e nada. De repente chegou a polícia na porta da casa dela e disse assim, a senhora conhece fulano de tal? Ele é parente da senhora? Ela falou, sim, é meu irmão. Ele falou assim, então, ele estava atravessando a avenida e o ônibus passou em cima da cabeça dele. Escuta isso. Aí ela lembrou do que ele falou, tá tudo em cima da minha cama. Irmãos, ele deixou todas as contas pagas da casa dele e dela, que ele pagava para ela. Deixou o terno dele arrumado, passado, que foi o terno que ele foi enterrado. Você tá entendendo? Presta atenção. Passou-se os anos. Escuta bem. Eu estava dando aula de canto para 2 rapazes. E esses 2 rapazes eram um casal, né? E de iguais. Mas estavam frequentando uma igreja. E eles vieram falar para mim, Ruth, você é crente, né? Eu falei, sou crente. Aí ele falou assim, amém, Denildo, Deus abençoe, meu irmão. Aí ele falou assim para mim, o que você acha de nós? Eu falei, como assim que eu acho de vocês? Ele falou assim, você sabe que nós vivemos juntos, né? Eu falei, sei. Ele falou assim, mas o que você acha de nós? Eu falei, olha, não tenho nada contra vocês. O que eu vou dizer? Não, nós estamos falando da nossa situação. Eu falei, bom, da sua situação, né, da situação de vocês, eu vou falar mediante a palavra de Deus, é pecado. Vocês estão em pecado. O sodomita não vai entrar no reino dos céus. A situação de vocês é terrível, diante da palavra do Senhor. Quanto eu a vocês, eu não tenho nada contra vocês. Não posso, vocês são 2 pessoas maravilhosas para mim, me respeitam e tudo mais. Aí ele falou assim para mim, mas Ruth, eu não quero me casar. Eu não quero me casar. Isso, vai, Denildo, depois você assiste, a hora que eu salvar, aí vai estar tudo bem. Eu não quero me casar. Eu não quero... Eu não gosto de mulher. Eu falei, mas você, para servir a Deus, não precisa gostar de mulher. Eu falei para ele. Não, é só você não viver com outro homem e você dominar os seus instintos. Quando eu falei assim, o Senhor me fez lembrar daquele irmão. O Senhor me fez lembrar daquele irmão que ele não olhava para ninguém, ele não queria saber de casar. Ele não olhava para o olhar dos homens, ele não olhava para ninguém. Ele vivia a vida dele ali, uma vida correta, mas é aquela vida assim, ó, dentro daquele quarto que ele morava e no trabalho dele, ele era carpinteiro. Dentro do quarto dele, ia para a igreja e dentro
E dentro do trabalho, mais nada. E o Senhor falou comigo, lembra daquele irmão? Era isso que ele fazia. Eu escutei. Lembra daquele irmão? Ele mortificou a carne dele, porque ele tinha tendência para outro igual. Mas ele, por amor a mim, mortificou a carne dele. Quando eu escutei aquilo, conversando com aqueles dois meninos, eu contei essa história que eu estou contando aqui para vocês. Eu contei esse testemunho desse irmão. E eu falei para eles, falei, olha, presta atenção. Contei a história desse irmão e falei, o servo de Deus, aquele que ama Jesus Cristo, ele domina os seus instintos selvagens. Ele domina os seus instintos sexuais. Ele mortifica a carne por amor a Cristo. Ele mortifica a carne por amor a Cristo. Irmãos, que o Senhor falou para mim que eu não tinha mais nada a ver com meu ex-marido. Escuta isso. Que o Senhor falou comigo, você não pode mais ficar junto, porque ele pecou para a morte. Para ele não existe mais misericórdia. Ele está no vento, porque todas as oportunidades foram dadas. Quando eu abri a Bíblia e o Senhor me comprovou aquilo que eu tinha ouvido, ele me comprovou por 6 de Hebreus, acho que versículo 11, depois você olha aí, que aqueles que um dia provaram das coisas do alto e voltaram atrás, não poderiam ser readmitidos novamente. Era como crucificar a Cristo de novo. Quando eu li aquilo e que aquilo confirmou aquilo que eu tinha ouvido, eu só falei para o Senhor, Senhor, o Senhor precisa fazer uma obra comigo. O Senhor precisa tirar o amor que eu sinto por esse homem. Eu preciso que o Senhor tire esse amor que eu tenho por esse homem da minha vida. Senão eu não vou conseguir resistir. E eu estou entregue nas tuas mãos. Irmãos, eu dormi amando e acordei na lembrança. Se você quiser entender isso. Irmãos, o Senhor foi aquele que tirou tudo que você puder imaginar da minha vida. O Senhor fez uma limpeza no meu coração. E sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei e entreguei a minha vida ao Senhor. 100% da minha vida eu entreguei ao Pai. E eu vivo por Ele e para Ele. Ele é o meu marido. Ele é o meu pai. Ele é o meu irmão. Ele é a minha irmã. Ele é tudo para mim. Entendeu? É assim que eu vivo, irmãos. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem sido o meu marido. Ele nunca me abandonou, ele nunca me deixou. Tá entendendo? Por isso que eu digo para você, vale a pena ser fiel. Eu não tô falando aqui para você coisas que eu não vivo, eu tô falando aquilo que eu vivo. Tá? Então presta atenção. Jesus é tudo para nós, né? Tem um corinho que diz assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Não pense que o Senhor vai te abandonar, mas você precisa abrir teu coração, gravar no teu coração a lei do Senhor e viver essa lei, fazer o teu altar no teu coração. E todas as manhãs você comer o pão que vem do céu diante do altar. Você ali colocar a tua vida como o aroma suave nas narinas do Senhor.
Não esqueça, Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Ele é o tesouro que temos guardado em nosso peito. Ele é tudo para nós. Ele é o tesouro que temos guardado em nosso peito. Ele é tudo para nós. Marca isso. Sela estas palavras no teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus de paz e de justiça. Tu és um Deus, Senhor, que fala dentro dos nossos corações. O teu Espírito Santo vibra dentro de nós. O Senhor é aquele que tem feito obras maravilhosas no meio do teu povo. E por isso nós estamos alegres. O Senhor é um Deus que olha para o teu povo. O Senhor é um Deus que olha dentro do nosso coração e vê aquilo que tem dentro de cada um e age segundo a tua vontade. Eu te peço, Pai, ensina meus irmãos a andarem diante da tua presença. Ensina os meus irmãos a entender o que é ter uma experiência contigo. O teu povo precisa ter experiências profundas contigo. Eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Protege, Pai, a vida de cada um que está aqui. Não deixa, Senhor, que eles se percam, mas estejam diante da tua presença em novidade de vida. Estejam, Senhor, diante de ti, entendendo o que é viver contigo, o que é estar firmes diante de ti. Não nos abandona, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Os dias são maus e nós precisamos estar em graça diante da tua presença. Nós te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos. Em nós não tem merecimento nenhum, mas os merecimentos estão diante de ti. Os merecimentos estão no teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, que vocês possam ter uma noite de reflexão na presença do Senhor. Saibam, Jesus ama se manifestar na vida do seu povo. A palavra de Deus diz, façam prova de mim. Você já fez prova de Jesus na tua vida? Você já perguntou, Senhor, o Senhor está comigo mesmo? Faz prova de Jesus. Você vai ver como é maravilhoso receber a presença do Senhor na tua vida. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Desculpa que eu já falei demais, né? Culpa do Denildo, tá? Depois vocês brigam com ele, tá bom? Fiquem na graça do Senhor. Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Ele vem. Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Fica com Jesus, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.